Olá, meu nome é Daniel de Jaffre. Seja muito bem-vindo. Se você quer escrever comédias de alta qualidade, não pode deixar de ver os filmes dessa lista. Claro que vários outros filmes maravilhosos ficaram de fora. Não dá para falar de todos. Por isso eu precisei usar alguns critérios. Primeiro, os filmes têm que ter roteiros muito bons e, em alguns aspectos, ser originais. E também considerei somente filmes lançados nos últimos 50 anos. Enfim, a ideia é analisar comédias um pouco mais recentes. Vamos lá, 10ª posição, Se Beber Não Case, filme de 2009. O roteiro tem uma estrutura clássica de comédia, por isso eu escolhi esse filme. Porque a prova que essa estrutura ainda funciona e funciona muito bem. A perda da memória é um recurso que já foi utilizado diversas vezes em comédias, só que nesse caso, ele foi potencializado, explorado de uma maneira bem mais original. Não é só uma pessoa que perde a memória, mas um grupo de amigos. Isso é bom para a comédia. Essa cumplicidade, essa vergonha coletiva. E o filme tem uma urgência maravilhosa. Esse grupo de amigos precisa encontrar o noivo a tempo de levá-lo para casar. As viradas são muito bem feitas, os personagens têm perfis e funções distintas, o foco do filme é 100% direcionado para o conflito principal. Não tem gordura e as piadas, claro, funcionam muito bem. E o que é melhor, o roteiro consegue nos surpreender. Isso não é fácil. Boa parte das comédias, por usarem truques batidos, clichês, se tornam muito previsíveis. É mais ou menos como um filme de terror. E não é esse o caso aqui. 9ª posição, Borá, o primeiro, de 2006. Aqui a história é contada como se fosse um misto de documentário e ficção. E é o típico filme construído em torno de um personagem muito forte. A história, de certa forma, não importa tanto. É meio que uma sucessão de esquetes. Mas as gags são ótimas e o personagem, daquele jeito meio ingênuo, que aliás sempre funciona bem em comédia, está o tempo todo sendo extremamente sarcástico, crítico. É uma comédia que mistura escatologia, humor negro, politicamente incorreto, mas é muito inteligente. Se engana quem pensa que é uma comédia boba. Borá é um personagem único, original, é imprevisível e, claro, é engraçado. 8ª posição, Monstros S.A. Roteiro campeão. Poucos filmes souberam aproveitar tão bem o imaginário infantil, as fantasias, os medos das crianças e fazer com que elas próprias rissem disso. Qual é a grande sacada de Monstros S.A.? Inverter o ponto de vista. A história é contada principalmente a partir da ótica dos monstros e não do ponto de vista das crianças. É o tipo de ideia que qualquer roteirista gostaria de ter tido. Uma ideia simples e poderosa. 7ª posição, Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, de 2007. Pois é uma comédia romântica. Mas que roteiro primoroso, que conflito bem armado, renovado, porque não é inédito dois irmãos se apaixonarem pela mesma mulher. Mas em nenhum momento o filme descamba para o sentimentalismo, para a pieguice. Sabe por que isso acontece? Porque os personagens são críveis, são humanos. Eles não estão tentando fazer graça. Eu escolhi esse filme porque ele faz algo dificílimo de se conseguir, que é misturar drama e comédia. E aqui esse equilíbrio é primoroso. E nós nos identificamos com as relações familiares, rimos, porque as reuniões das nossas famílias são mesmo daquele jeito. No fundo, estamos rindo de nós mesmos. 6ª posição, Pequena Miss Sunshine, de 2006. Por acaso, é um outro filme com Steve Carell. Olha, eu estou me segurando para não falar sobre ele, que eu considero um dos maiores atores de comédia dos últimos tempos e também de drama. Mas o foco aqui é roteiro, então vamos lá. Por um lado, Pequena Miss Sunshine tem uma forte semelhança com Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, porque é uma melancolia em torno dessa família. Na verdade, são todos losers. Eles depositaram naquela garotinha toda a sua esperança.
ela pode ser a salvação de ter ao menos uma vitória na vida, que é no concurso de beleza infantil. Há um simbolismo bem evidente aí. Bom, o filme tem um tio que tentou se matar, tem um pai de família fracassado, tem um avô que morre no meio do filme. E é uma comédia, como pode? Como eu já falei antes, humanizando os personagens e não tentando fazer graça o tempo todo e a qualquer custo. A graça vem das relações, da intimidade entre esses personagens, da tensão que existe entre eles. Não é à toa que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Quinta posição, A Vida de Brian, de 1979. Eu adoro roteiros malucos. E uma ideia do Monty Python não podia ser lá muito normal. Essa é uma ideia que podemos chamar de high concept. Uma ideia tão certeira, tão boa, tão original, que é altamente vendável. Bom, a ideia é o seguinte: um judeu, como outro qualquer, que é confundido com Jesus, acham que ele é o enviado de Deus à Terra. Depois de uma sacação dessa, é só correr para o abraço, é uma ideia muito boa. Imagina o que dá para fazer com esse ponto de partida. Se você ainda não conhece os filmes do Monty Python, vá assistir agora. Recomendo, em especial, Monty Python, o Cálice Sagrado e também O Sentido da Vida. Mas é um tipo de humor muito particular. É nonsense, escrachado, debochado, com um lado até meio infantil às vezes. Mas é muito inteligente, sempre. Quarta posição, Pulp Fiction, de 1994. Aí você pode dizer, mas Pulp Fiction não é uma comédia. E aí eu pergunto, e o que Pulp Fiction é? Ou melhor, o que não é? O humor negro está presente o tempo inteiro. Os diálogos são afiados, sarcásticos, irônicos. As situações esdrúxulas. O filme é uma grandíssima de uma comédia. Eu podia ficar horas falando sobre Pulp Fiction, sobre sua narrativa fragmentada, os personagens, as viradas, mas eu quero citar uma situação em especial. Uma situação que tem todos os elementos da comédia. É quando Marcellus Wallace pede a Vincent Vega, que é o John Travolta, para tomar conta, digamos assim, da sua esposa, Mia Wallace, papel da Uma Thurman. A tensão sexual que existe entre eles, mas que é proibida de se concretizar, por si só já é cômica. É uma situação clássica de um esquete de humor. O capanga tem que cuidar de uma mulher linda, sexy, sem poder encostar um dedo nela, sob pena de ser morto pelo marido. Mais uma coisa que eu quero destacar, o ritmo. Uma boa comédia precisa de ritmo. É fundamental que tenha ritmo. Apesar de boa parte dessa responsabilidade ser da direção e da edição, o ritmo já precisa estar presente no roteiro. Como? Através das falas curtas, das cenas precisas e bem cadeadas. Tudo isso vai fazer com que o filme resulte numa boa comédia. Terceira posição, O Feitiço do Tempo, de 1993. Olha, não sei se já foi feito algum filme antes com esse mote, mas a ideia é simplesmente fantástica. O sujeito acorda sempre no mesmo dia, e num dia ruim, um dia chato, insuportável. Fica preso nesse lapso de tempo. É daquelas ideias que surgem uma vez na vida de um roteirista. Aqui é usado um recurso clássico do humor, que é a repetição. De certa maneira, segue o mesmo princípio que Chaplin utilizou em tempos modernos. O personagem é aprisionado dentro de um sistema que domina ele, de onde ele não consegue escapar. Quanto mais vezes Bill Murray acorda novamente no mesmo dia, mais graça nós achamos. Esse é o truque. Segunda posição, O Jovem Frankenstein, de 1974. Primeiro, se você não viu, veja, e aproveite para ver também todos os filmes do Mel Brooks. Além desse clássico, assista também Primavera para Hitler, ou The Producers, Banzé no Oeste, Spaceballs, Alta Ansiedade, A História do Mundo e por aí vai. O filme é uma sátira à história do Frankenstein, lógico. Mas como é bom quando a sátira é bem feita, quando ela é enriquecida com novos elementos, com novos personagens, a história é contada
sob um novo ângulo. Isso tudo sem perder a essência. Bom, o foco aqui, você sabe, é no roteiro. Mas eu não posso deixar de destacar a atuação de um dos maiores comediantes de todos os tempos, Gene Wilder. É um gênio do humor. O Jovem Frankenstein sempre vai constar nas primeiras posições de qualquer lista de melhores comédias de todos os tempos. E agora, na primeiríssima posição, antes eu quero pedir para você clicar no botão aqui embaixo e assinar o meu canal. Para você é só um cliquezinho de nada, mas para mim é muito importante. Assim eu posso continuar fazendo mais vídeos como esse. Vamos lá! Em primeiro lugar, Annie Hall, ou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Uma tradução infeliz para o título original, que o Woody Allen não podia ficar de fora desse top 10. Acho que é desnecessário dizer também que qualquer roteirista, seja de comédia ou não, precisa conhecer seus filmes, de preferência todos. Claro, tem uns mais fracos, mas de modo geral são verdadeiras aulas de roteiro. Muito bem, e por que Annie Hall merece essa posição de primeiro lugar? Pela originalidade. O Woody Allen criou cenas antológicas, são tão engraçadas quanto comoventes. Por exemplo, quando ele está conversando com a Diane Keaton e entram aquelas legendas sobre as falas, revelando o que eles estão pensando de verdade, o que não corresponde ao que dizem um ao outro. Ou quando o Woody Allen sai do corpo enquanto transa com ela. Diane Keaton diz, parece que você não está aqui comigo. Ou a cena em que ele discute com o desconhecido na fila do cinema sobre a teoria de Marshall McLuhan. E para provar que está certo, o Woody Allen puxa o próprio filósofo em pessoa de trás de um banner e prova que está certo. E ainda fala para a câmera, não seria ótimo se a vida fosse assim? E por aí segue uma série de sequências brilhantes, como a cena das lagostas e a sequência final do filme. Poderia ser uma comédia romântica, mas vai muito além disso. Também não é uma comédia rasgada, não é um drama. É simplesmente o gênero Woody Allen. Foi ganhador do Oscar de melhor roteiro original, melhor filme, melhor atriz e melhor direção. Bom, duas observações antes de encerrar. Primeiro, eu não deixei de citar os roteiristas por esquecimento ou descaso, e também os diretores. Só que ia ficar chato citar o nome de todos. Borá, por exemplo, tem 8 roteiristas, mas você pode acessar facilmente as fichas técnicas dos filmes através do Google. Segundo, comédia é um gênero muito difícil de fazer. Precisa que todos estejam em sintonia, que saibam fazer comédia. O diretor precisa marcar e enquadrar as cenas de um jeito próprio da comédia. Precisa captar as reações. O editor precisa montar o filme com precisão. É necessário manter o time o tempo inteiro, o ritmo. A música também é importante. Enfim, não é só com roteiro que se faz uma grande comédia. Mas sem o roteiro, não se faz nada. Obrigado e até a próxima.